Espero que não esteja aqui muito veloz, com conceitos muito complexos que são, mas eu estou à disposição aqui agora ou mais tarde, quando o material for encaminhado a vocês para responder outras dúvidas e questionamentos. Mas se eu por tenho uma aqui... dúvida, Vamos lá. se for oportuno. Está falando de garantia real, e se for um imóvel, tem que ter alteração na escritura e a cobrança de algum do ITBI para colocar ITBI não, é ITBI, né? ITBI. Para colocar essa garantia, esse imóvel em garantia em alguma operação? Não, o ITBI é como tributo cujo fato gerador é a efetiva transferência, né? Via de regra, não há necessidade de pagamento do ITBI por uma mera outorga de um direito real sobre aquele empreendimento / parcela de terra, né? E a outorga de uma hipoteca, diferentemente de um regime fiduciário sobre o imóvel, ela pressupõe a assinatura de uma escritura pública, né? Um documento que tem um formato um pouco mais burocrático, tem que ser lavrado de forma pública para a constituição da garantia. Em contrapartida, a alienação fiduciária de parcelas ou de terrenos, diferentemente da hipoteca, confere um direito real de garantia sobre imóvel, mas não necessariamente tem que ser assinado em formato de escritura pública. Então, é também menos burocrática do que a hipoteca, né? No passado, alguns credores tendiam a preferir a hipoteca ao regime fiduciário de garantia sobre o imóvel, porque na medida em que o regime fiduciário transfere a propriedade resolúvel, né, em garantia, justamente para mitigar o risco da falência, alguns credores tinham um entendimento no passado, que me parece superado, de que uma efetiva outorga de garantia sobre um regime fiduciário e não sobre a hipoteca poderia dar margem a alguma responsabilização do credor por tributos ou por outras responsabilidades tipicamente atribuíveis ao proprietário do terreno, né? Mas, via de regra, é uma garantia constituída ou sobre o regime fiduciário ou sobre a hipoteca, e o regime fiduciário, nenhum deles é fato gerador para o pagamento do ITBI, que efetivamente pressupõe a transferência, e na hipoteca você tem um documento um pouco mais burocrático, uma escritura pública, em contrapartida, no regime fiduciário, um contrato privado. Perfeito, obrigado. Obrigado. Roberto, um outro ponto é sobre essa questão de graus que são postos sobre hipoteca. Eu realmente assim já peguei alguns casos assim pela frente para entender, mas não consegui assim ter uma completude, até por conta da minha formação. Qual é o diferencial aí, primeiro, segundo, terceiro grau, que às vezes a gente vê sendo colocado nessas garantias, principalmente de imóveis? Ótimo. De fato, o grau em garantia ele é mais comum em hipotecas mesmo. Significa, Marcelo, que aquele terreno pode ser dado em garantia de várias dívidas, ou seja, eu não necessariamente vou ficar restrito a usar aquele terreno para garantir uma única dívida. Então, eu posso, em 2022, tomar uma dívida com a Caixa e outorgar, em benefício da Caixa, uma hipoteca em primeiro grau. Eu posso, em 2023, tomar um financiamento com o BNDES e outorgar uma hipoteca em segundo grau ao BNDES. E, por fim, eu posso, em 2024, tomar um financiamento com o Banco do Brasil e outorgar uma hipoteca em terceiro grau. Isso significa que cada credor tem uma
prioridade na satisfação do seu crédito, né? Ou seja, o credor que tem uma hipoteca de primeiro grau, ele obviamente tem a preponderância no recebimento em caso de execução daquela garantia. Então, se aquela garantia for discutida, o credor de primeiro grau tem que ser pago. Se sobrarem recursos, o credor de segundo grau, e se sobrarem recursos, o credor de terceiro grau. Então, uma prioridade para fins de recebimento em caso de execução, Marcelo. E aí, o que se comumente se diz, né, no mercado é que o credor de terceiro grau, no meu exemplo, o Banco do Brasil, ele está subordinado ao credor de primeiro grau, porque é o credor de primeiro grau que vai se repagar em primeiro lugar, e o credor de segundo e terceiro grau só vai se repagar se os recursos sobejarem a dívida. Então, se a primeira dívida for de 10, a segunda for de 10, a terceira for de 10, e você tiver um imóvel que vale 50, a tendência é que você venda o imóvel e aí você tenha dinheiro para pagar todas as dívidas. Se, por outro lado, o imóvel tem o valor de 10 e você tem 3 dívidas, cada uma no valor de 10, há um risco de algum credor com menos prioridade ou subordinado não receber. Basicamente, é essa a diferença. Valeu, obrigado. De nada. Uma pergunta. Vamos lá. Nesse caso de você ter a sequência, né, de primeiro grau, segundo grau, os credores ficam sabendo essa sequência ou ele simplesmente a pessoa dá a garantia e você fica sem saber o que está acontecendo? Porque dependendo da situação, você fala, não posso aceitar essa garantia porque ela está bem atrás, eu vou ser subordinado em diversas camadas aí. Ótimo, boa pergunta, Daniel. Vocês vão se lembrar que eu disse a vocês que tipicamente uma condição precedente nesses casos é que antes de liberar os recursos, os credores façam uma auditoria legal, uma diligência em relação ao projeto, né? E via de regra, nessa diligência, os credores já vão conseguir saber se aquele imóvel que se busca dar em garantia de uma nova operação já está ou não onerado em benefício de algum outro credor, né? Para além disso, né, o próprio credor ou o próprio tomador, via de regra, ele tem uma obrigação legal de não outorgar uma hipoteca com o mesmo grau de garantia para credores diferentes, ou seja, o devedor tem a obrigação, né, para além da auditoria que o credor vai conduzir, o devedor tem a obrigação de, quando outorgar a hipoteca de segundo ou de terceiro grau, por exemplo, deixar claro no instrumento que aquela é uma garantia de segundo ou de terceiro grau. Então, assim, é bastante improvável que você tenha uma confusão, uma ignorância como essa, sobretudo, Daniel, por um critério registral. Tanto a garantia no formato de hipoteca quanto a garantia no formato de alienação fiduciária, necessariamente, para fins de validade e eficácia, tem que ser registradas no registro de imóveis. E aí, necessariamente, quando você vai registrar no registro de imóveis, o registro de imóveis vai confirmar antes de um determinado registro se aquele imóvel já foi ou não outorgado em garantia. Tudo isso para dizer que se um determinado tomador, né, por erro, vamos supor, outorgar um imóvel em garantia de primeiro grau, ignorando que ele já tem outorgada uma garantia em primeiro grau no passado, o registro de imóveis vai fazer um apontamento para dizer, olha, eu não posso registrar sob esse formato, porque esse formato está incorreto, essa não é mais uma garantia de primeiro grau. Então, assim, somado aqui o esforço de auditoria, esta questão registral e o próprio dever do tomador, né, em celebrar um instrumento consistente com outras hipotecas ou gravames previamente constituídos, o risco fica bastante minimizado disso acontecer.
Mas, assim, no passado, acho que esses registros eram fala assim, fidedignos, por questões de informática, são registros, questões de controle. É que eu já vi um caso onde isso aconteceu e foi se descobrir que o imóvel já estava em garantia quando foi executar. Os registros evoluíram muito, né? E obviamente depende tudo da praça de registro, né? Você pode ter praças de registro ainda com um padrão não ideal, né, em termos de tecnologia, e outras praças de registro. Então, em São Paulo, por exemplo, esse risco seria virtualmente um risco de 0%, né, de se outorgar uma garantia aqui replicada, né? Em outros, em outros registros, né, em algum momento, poderia até se admitir aqui que um ou outro erro, né, pudesse acontecer, sobretudo no passado, quando esses cartórios e registros não eram informatizados, o que basicamente não, né, tende a não acontecer mais hoje. Mas mesmo assim, seja, né, no processo de auditoria, seja na próprio dever do tomador de outorgar essa garantia de forma consistente, isso tende a não acontecer, né? Mesmo para os registros que antigamente tinham buscas manuais e não eram buscas eletrônicas, né, informatizadas, o setor, o registro tendia a demorar um pouco mais para fazer esse mapeamento, mas conseguia, com alguma segurança jurídica, mesmo que manualmente, fazer. Então, puxa, pode ter acontecido? Podem ter precedentes, mas, via de regra, não é tão fácil de acontecer. Sobretudo porque esses registros dão publicidade também a terceiros, né? Obrigado. Muito bem. Falamos aqui das fianças bancária, fiança corporativa, aval. Falamos aqui dos vários contratos de garantia real na modalidade de penhor ou de regime fiduciário e da própria hipoteca. Agora, vamos falar um pouquinho desse contrato de suporte de acionistas, ou Equity Support Agreement, que basicamente é um compromisso contingente de aporte de capital pelos acionistas, né? Em muitos casos, no passado, quando os credores exigiam que os acionistas de um projeto outorgassem uma fiança corporativa, garantindo a dívida de uma controlada ou de uma SPE, a outorga pelo acionista dessa fiança corporativa era muito ruim para o balanço do acionista, porque quando o acionista, no passado, outorgava uma fiança corporativa a uma controlada que tomou um financiamento de 100, ele tinha que registrar uma garantia na modalidade de fiança de 100. Isso gravava o balanço do acionista, grava o balanço do acionista, inclusive poluindo o balanço e fazendo que aquele balanço, uma perspectiva de crédito, seja um balanço com mais passivos, né? Então, o mercado precisou encontrar um mecanismo, e importou isso de fora do Brasil, onde você, mesmo assim, precisasse continuar tendo uma garantia dos acionistas, mas de uma forma um pouco diferente e de modo com que você não necessariamente tivesse que gravar o balanço desse acionista que prestasse essa garantia com essa dívida ou com essa garantia. E aí, neste contexto, é que surge o ESA, que basicamente é uma obrigação onde o acionista, via de regra, sob determinados testes, se compromete a cobrir eventuais insuficiências de recursos relacionados ao projeto. Então, como é que um ESA vai operar?
ao invés de ser uma fiança bancária onde o acionista simplesmente vai dizer, olha, eu, acionista, por meio dessa fiança bancária, garanto 100% da dívida que a minha SPE controlada está tomando, um Equity Support Agreement, ou um compromisso dos acionistas, que é um compromisso contratual, ele basicamente vai dizer o seguinte: se e quando aplicável a SPE precisar de recursos adicionais para cobrir eventualmente insuficiências de caixa ou sobrecustos, este ESA ele é modelado de uma forma que ele passa a ser considerado como um compromisso contingente de aporte de capital do acionista na SPE. Então, diferentemente de um instrumento de garantia que está sendo outorgado diretamente pelo acionista ao credor, na modalidade de fiança, o ESA ele se configura num compromisso contingente de aporte, que pode ou não ser aplicável, onde o acionista pode ser obrigado e pode ser chamado a levar recursos ou aportar recursos na companhia para que a companhia consiga honrar seja a conclusão do seu projeto, seja uma hipótese de sobrecusto. Então, é muito mais uma garantia indireta ao credor de que aquele acionista vai garantir que o projeto seja construído, seja operado de forma correta, do que propriamente uma garantia em relação à dívida, como é a fiança bancária, a fiança corporativa, por exemplo. Acho que alguém queria fazer uma pergunta e tirou do mudo. Acho que não. Vamos seguir em frente. E, por fim, falando de credit enhancement ou de garantias adicionais, acho que vocês também já devem ter ouvido falar de stepping rights ou direitos de step-in, que basicamente dão aqui ao financiador a capacidade de interferir no projeto de forma mais contundente, né? Hoje, no Brasil, a modalidade mais aplicável de step-in é feita através da outorga de garantia das ações do projeto, né? Eu disse a vocês que numa estrutura típica de garantias de um project finance, os acionistas daquele projeto dão em garantia aos credores as suas ações no projeto, significando que os credores recebem em garantia as próprias ações daquele projeto. E neste contrato de garantia sobre as ações do projeto, vão existir uma série de direitos que são outorgados ao credor como direitos de veto e direitos de voto. E é justamente através desse direito de veto e de voto que deriva, via de regra, desse contrato de garantia sobre as ações, é que o credor vai conseguir intervir nos projetos em seu melhor interesse, no seu melhor benefício, se o projeto estiver enfrentando algum problema e com o objetivo de se repagar. Então, o que é o step-in, basicamente? É uma intervenção do credor que deve ser temporária e, via de regra, acontece em situações mais graves, onde o credor precisa, de fato, exercer direitos de veto e de voto, por exemplo, para preservar o pagamento do seu financiamento ou preservar a validade e eficácia das suas garantias. Eu acelerei um pouquinho aqui para chegar aqui basicamente numa conclusão aqui, mas acho que a gente abre um espaço aqui para fazer um bate-papo, um perguntas e respostas aqui, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida. No caso Roberto, opa, desculpa, pode ir lá. Vamos lá.
No caso do ESA, quando o acionista se compromete a colocar recurso no projeto. Agora, ele tem uma limitação, ele pode ter uma limitação, por exemplo, não pode ser uma coisa infinita a tal ponto que cria uma situação de desequilíbrio para o próprio investidor, próprio acionista. Ótima pergunta, Daniel. O ESA ele tem que ser minutado e modelado de uma forma a representar de fato e verdadeiramente um compromisso de aporte contingente, se quando aplicável e com limitações, né? Sejam essas limitações um cap, sejam essas limitações temporais, sob pena, né, de se você tiver um ESA tão amplo quanto um ESA ilimitado, um ESA que para além dessas obrigações contingentes de aporte de capital também porventura garanta a própria dívida, aí não vai ter diferença nenhuma entre esse ESA e uma fiança corporativa, e aí esse ESA gravaria o balanço. Então, a sua pergunta é ótima para a gente concluir que para que um ESA, né, contabilmente não grave um balanço no acionista, ele tem que ser um ESA que tenha todas essas peculiaridades e limites e limitações, né, seja em relação a hipóteses de cobertura, seja em relação a caps, sob pena dele ser considerado uma fiança per se. Ficou claro, Daniel? Sim, ótimo, obrigado. Acho que o Marcelo ia falar ou alguém ia falar antes do Daniel. Eu estava abrindo para colocar essa questão do ESA, e uma parte o Daniel já me fez a gentileza de colocar e já de você dar o retorno. Porém, um outro ponto seria sobre a chamada, né, desse ESA, né? Quais seriam os momentos em que eu teria essa necessidade de chamar esse instrumento, né? Por exemplo, o que eu posso endereçar dentro de um contrato de participação? Por exemplo, se eu estou num ambiente de extrema regulação, onde o regulador pode imputar multas ao projeto, o que é mais factível juridicamente, né? Eu levar para uma fiança essa obrigação, colocando isso no meu contrato, ou levar para dentro de um ESA para chamar, né, os acionistas numa eventual penalidade, por exemplo, que possa vir a comprometer o fluxo de caixa do meu projeto. Ótima pergunta. Via de regra, sob a perspectiva do credor, preferencialmente, essa hipótese que você descreve seria uma obrigação garantida por uma fiança corporativa, mais líquida, mais certa, onde o credor garantido tem acesso direto contra o acionista, existem hipóteses claras de pagamento desse acionista diretamente em benefício do credor. Então, não há dúvida que uma fiança corporativa é um instrumento muito mais líquido. Em termos práticos, muitas vezes, esses acionistas não vão ter apetite para oferecer essa garantia e não vão financiar um determinado projeto com esse acionista se ele, de fato, não tiver alguma flexibilidade para discutir aqui algumas hipóteses de substituição dessa fiança corporativa por um ESA, que é uma garantia, digamos assim, no meio do caminho entre nenhuma garantia e uma fiança corporativa. Então, mesmo diante da qualidade da fiança corporativa, né, e da inegável liquidez que essa garantia tem, é bastante comum que você tenha essas e não fianças corporativas cobrindo esse tipo de evento, sobretudo porque
é bastante razoável a gente assumir que acionistas de um projeto em geral, porque tem vários outros projetos e vários outros negócios, não vão sair contabilizando no seu balanço toda e qualquer obrigação dos seus projetos, sob pena deles próprios não terem mais condição de garantir nenhuma dívida ou mesmo de incorrer aqui em endividamento adicional. Então, essa é uma hipótese bastante corriqueira de um ESA, sobre custos, eventuais penalidades aplicadas em casos de concessão. E aí, Marcelo, a grande fragilidade que um ESA tem em termos de execução, né, comparado aqui à fiança, é que o ESA ele é uma obrigação devida do acionista para com sua controlada, né, SPE. Via de regra, como eu mencionei, essa é uma garantia indireta, né? O credor vai se fiar neste contrato como sendo uma garantia de forma a prover a SPE com os recursos necessários a fazer frente a esse inadimplemento ou falta de recursos. Então, o que se faz nesses casos? Mesmo assim, alguns ESAs são aperfeiçoados para conter uma linguagem que, se a SPE, né, entendo a necessidade de chamar um capital do seu acionista por conta de um evento que aconteceu e não faz, o credor tem o direito de fazer esse chamamento de capital em nome da SPE. Então, conforme... Alô, Tatiana, quer falar? Não. Então, conforme você foi, ao longo do tempo, evoluindo na confecção e na estrutura contratual do ESA, através desses modelos de procuração, de possibilidade de atuação pelo credor em caso de tolerância da SPE, o ESA, apesar de ser uma obrigação mais limitada, contingente, devida via de regra pelo acionista ao seu controlado, acabou sendo bastante aceito pelas instituições financeiras. E os gatilhos mais típicos do ESA são esses mesmos que envolvem multas, sobrecustos, eventuais diferenças na apuração de índice de cobertura e daí por diante. Respondi, Marcelo, sua dúvida? Sim, bacana. Obrigado, Alberto. Muito bem, acho que tem bastante coisa para digerir, né? Eu vou pedir ao Fernando dividir o material com vocês. Lá tem meus dados de contato, como em outras oportunidades, eu fico à disposição se depois forem consultar o material, surgir uma dúvida, tem meu e-mail, tem meu telefone, eu fico à disposição de vocês. Ok, professor, muito obrigada. Obrigado, Alberto. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Até mais, boa noite, pessoal. Tchau.